É na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, que vamos assistir à celebração do domingo, é o quarto do Advento. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, o vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, o vosso amor. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para Ele a minha graça, e com Ele firmarei minha aliança indissolúvel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, o vosso amor. Há tanto que esperamos a tua vinda, Senhor. Há tanto que ansiamos o teu reino de amor. E todos, Senhor, procuram um mundo melhor. E todos querem cantar a alegria do teu Natal. Viemos de toda a parte para ver-te, filha de Sião. Não temos cor definida, cada um é teu irmão. E todos, Senhor, procuram um mundo melhor. E todos querem cantar a alegria do teu Natal. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração da Eucaristia no quarto domingo do Advento, cada vez mais próximos aí de celebrarmos o Natal do Senhor. Vamos agora oferecer essa missa de hoje pelas almas de Manuel Mendonça, Maria de Jesus e os demais familiares
falecidos. Vamos agora iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Deus nos chama à conversão, a ouvir a sua palavra, a crer, a acreditar. Nesse tempo do Advento, em especial, porque estamos prestes a celebrar o nascimento de Cristo. Ele que vem a esse mundo para dar sentido às nossas vidas, também para nos resgatar do pecado e da morte. Vamos reconhecer nesse momento que nós somos pecadores e juntos vamos confessar. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Leitura do segundo livro de Samuel. Quando David já morava em sua casa, e o Senhor lhe deu tréguas de todos os inimigos que o rodeavam. O rei disse ao profeta Natã: como vês, eu moro numa casa de cedro, e a arca de Deus está debaixo de uma tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que te pede o teu coração, porque o Senhor está contigo. Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natã, dizendo: vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor: pensas edificar um palácio para eu habitar? Tirei destas pastagens onde guardavas os rebanhos, para seres o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o nome dos grandes da terra. Preparei um lugar para o meu povo de Israel, e nele instalarei para que habite nesse lugar, sem que jamais tenha receio, e sem que os perversos tornem-o oprimi-lo como outrora. Quando eu constituí os juízes no meu povo de Israel, farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia que te vai fazer uma casa quando chegares ao tempo dos teus dias e fores repousar com teus pais. Estabelecerei em teu lugar um descendente que há de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Serei a tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre.
No céu permanece firme a vossa fidelidade. Refrão. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Concluí uma aliança com o meu eleito. Diz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre e estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Ele me invocará. Vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador, e asseguro-lhe para sempre o meu favor. A minha aliança com ele será irrevogável. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, seja dada glória a Deus, que tem o poder de vos confirmar, segundo o Evangelho que eu proclamo, anunciando Jesus Cristo. Esta é a revelação do mistério, que estava coberto desde os tempos eternos, mas agora foi manifestado e dado a conhecer a todos os povos, pelas criaturas dos profetas, segundo a ordem do Deus eterno, para que eles sejam conduzidos à obediência da fé, a Deus, o único sábio, por Jesus Cristo, seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. És a escrava do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti. A força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Muito bem, irmãos, nós nesse dia olhamos esse Evangelho de Lucas
sobre a pessoa da Virgem Maria. Por um motivo muito óbvio, nós nos aproximamos do Natal do Senhor. E o evangelista Lucas nos apresenta aqui a Virgem Maria no seu diálogo tão conhecido com o anjo, um diálogo muito conhecido na Sagrada Escritura. E o anjo Gabriel foi visitar a Virgem nesse lugar chamado Nazaré, o que é uma escolha surpreendente, porque há tantas cidades imponentes, importantes em Israel, tantas cidades mais surpreendentes, né, cidades mais interessantes. No entanto, vai a um lugarejo, um povoado, né, chamado Nazaré, que talvez do ponto de vista lá para os judeus que viviam, né, em Jerusalém, seria um lugar até atrasado, digamos assim. Talvez tivesse um pessoal muito atrasado, inclusive, nesse lugar. Muito pequeno lugar, pouco expressivo, não é? Mas é justamente que lá se esconde a pessoa que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho, essa jovem virgem, né? Essa jovem virgem. Natanael chegou, inclusive, a fazer um comentário lá em João capítulo 1, 46. Natanael resumiu assim: Nazaré, pode vir alguma coisa de boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? Porque ele nem acreditou quando disseram que os outros amigos, né? Achamos o Messias, ele é de Nazaré, vem de Nazaré. Natanael nem acreditou nisso, porque Nazaré é um lugar sem expressão, né? Sem expressão nenhuma. Mas é justamente lá que o anjo vai encontrar essa jovem, não é? Essa jovem chamada Maria. Claro, aqui, nesse confronto entre o anjo e a Virgem, a gente percebe que Maria tem um certo medo no coração dela. Quando ela recebe o anjo, claro que é natural, né? Diante de uma grandiosidade de uma revelação dessa, ela sentiu um certo receio, um certo medo. Até porque interiormente, esse anúncio pega Maria, de certa maneira, de surpresa. Ela nunca pensou que seria visitada. Às vezes a gente pensa que está tudo pré-concebido na mente humana, e não está pré-concebido na mente humana, está concebido na mente de Deus. Mas não na mente de Maria, que ela seria visitada, que o anjo viria conversar com ela. Então, é uma espécie assim de anúncio que abala um pouco, né? Até os planos da Virgem Maria. Ela não estava pensando nada disso. Talvez o plano ia por outro rumo, mas Deus tinha um plano, não é, para ela. Talvez isso mude até a trajetória, esteja mudando alguma coisa na vida dela, não é? A história da vida dela. Porque ela talvez não estivesse ali tão preparada para que um anjo viesse conversar com ela. Mas é interessante, não é, perceber que o anjo a acalma, né, dá calma para ela, dá serenidade para ela. Não tenhas medo, Maria. Achaste graça diante de Deus. Não tenhas medo, é uma afirmação que consola, não é? É uma afirmação poderosa também. Achaste graça, uma afirmação poderosa e pessoal, sem dúvida, não é? A palavra graça, sim, favorecida. Tu és favorecida, Virgem Maria. Acalma-te. Quando o anjo fala essas palavras, a gente se lembra imediatamente de Paulo, não é? Aos Efésios, quando Paulo diz assim: como é que Deus nos favorece também com a sua graça? Efésios 1:6. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual. E continua Paulo no versículo 6. Para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Então veja que a teologia de Paulo aponta para a conversa do anjo, né? De certa maneira. Maria é agraciada, mas Deus nos agraciou. Em Jesus Cristo, Maria é agraciada por causa do menino que vai nascer, sem dúvida. De qualquer maneira, Maria perturbou-se. Ela vai iniciar ali um diálogo com o anjo, não é? Perturbar-se na Sagrada Escritura é ficar confusa, de certa maneira, pensativa, talvez perplexa, alarmada, agitada. São reações humanas totalmente normais, e a gente deve esperar isso de qualquer pessoa, inclusive da Virgem Maria. Não é porque ela era cheia de graça que ela não, né, se agitava, que ela, né, não sentia medo, que ela não era capaz de prever tudo, absolutamente tudo, não, de forma nenhuma. Ela fica inquieta e com medo. Nós também, na nossa vida, às vezes sentimos aquilo que a psicologia chama de fobia. As nossas fobias, nossos medos, nossas agitações, as coisas às vezes conscientes, as coisas às vezes inconscientes dentro de nós, que se
mexe dentro de nós e nós temos medo, não é? Sobretudo quando mexe com as nossas seguranças, não é? Talvez isso mexeu também com a segurança da Virgem Maria, porque é uma coisa grande demais e talvez ela se sinta pequena demais para uma coisa tão grande assim. É possível, é possível. Então ela fica apreensiva e assustada, percebe-se isso, não é? Porque isso não está objetivamente falando assim no seu plano, porque ela não estava imaginando isso, né? E talvez ela se sinta bem aquém de toda essa possibilidade, né, que Deus está dando para ela. Então, é algo que vai mudar a trajetória da vida dela. A gente tem medo de lidar com mudanças na nossa vida, lidar com tudo aquilo que vai mexer a nossa vida, que vai mudar o curso da nossa história. Nós temos medo disso, sem dúvida nenhuma. E a pergunta talvez seria, o que nos causa medo, do mesmo jeito que agita Maria? Mas o que nos agita hoje em dia? O que nos causa medo hoje em dia? Muitas coisas, né? Agita a nossa vida e nos causa medo. Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia é uma coisa que nos agita, mas antes da pandemia chegar, Deus já sabia que ia chegar, né? Deus já sabia que nós íamos entrar no olho do furacão, mas o furacão uma hora passa e a gente vai sair do lado de lá. Porque depois do furacão ou depois de uma tempestade vem aquilo que nós chamamos de calmaria. Vai passar, não é? Mas algumas coisas agarram o nosso coração, nossos medos, aquelas coisas que agitam a nossa vida, não é? No entanto, Deus se move dentro desses processos para nos fazer crescer. Maria, ela cresceu em graça. O próprio menino Jesus vai crescer em graça diante de Deus. Nós também crescemos diante dos desafios que nos cercam. E a cada desafio, né, que nos é apresentado nessa vida, a gente tem uma oportunidade de crescer. Para a Virgem Maria se dá da mesma maneira. Ela tem uma oportunidade aqui de responder, de ser desafiada, né, por algo maior do que ela sente que é maior. Tudo que vem de Deus é sempre maior do que ela, do que ela, ou tudo que Deus coloca diante de nós sempre vai ser maior do que nós. Mas é aí que Deus se move, né, nessas realidades, nos chamando, nos desafiando, para que a gente seja capaz de responder. Claro que Maria também se sente fascinada, porque isso aqui deve ter sido algo assim impressionante, não é? Ao mesmo tempo que ela tem medo, ela não permite que o medo a paralise. Nós não podemos ficar paralisados desse mundo por causa dos medos que a gente sente, em hipótese nenhuma. Por causa de uma pandemia, a gente tem que ir para a vida, a gente precisa lutar, a gente precisa responder à vontade de Deus cada dia, sem dúvida. E, no entanto, a mensagem que o anjo dá para ela é algo fascinante, sem dúvida. Darás à luz um filho e chamarás de Jesus. Então o anjo conversa objetivamente com ela. Darás à luz, portanto, se trata de ser mãe, e o nome, Jesus, que significa Yeshua, Deus salva, né? Ele é o Filho do Altíssimo, né? Então tu serás mãe do Filho de Deus, não é? E aqui Maria, ela tem assim um vislumbre claro, uma noção clara do que Deus está pedindo para ela e qual é a vocação a qual ela está sendo chamada. E veja que quando Deus visita a Virgem Maria através do anjo, Deus, ele encontra Maria exatamente no lugar em que ela está. Ela está num lugar chamado Nazaré, né, num espaço determinado, num tempo determinado. Então ela vive circunstâncias determinadas, não é? É ali nas circunstâncias da vida dela, nas condições da vida dela, naquele lugar pequeno chamado Nazaré, que Deus conversa com ela. Deus conhece onde nós estamos, Deus conhece o nosso espaço, Deus conhece as nossas circunstâncias, Deus conhece as nossas angústias, sabe que vivemos dentro de uma pandemia, do mesmo jeito, mas é aqui que nós fomos também chamados a dar uma resposta objetiva a Deus. Deus conhece as nossas perguntas e Deus também tem as respostas. Maria tinha perguntas? Tinha. Sem dúvida. Ela tinha dúvidas? Tinha. Não é porque era agraciada e cheia de graça que ela não tinha dúvidas e perguntas. Sem dúvida. Ela não tinha uma bola de cristal. A gente não vê o futuro. Só Deus conhece tudo, só Deus sabe o futuro. Mas Deus tinha as respostas para as suas perguntas, para as suas angústias. Deus conhece, sabe o nosso nome, conhece cada um de nós. A gente não tem que temer, a gente não precisa temer se nós tivermos uma absoluta
confiança em Deus. E a Virgem Maria faz a seguinte pergunta, aqui no versículo 34. Como acontecerá isto? Pergunta ela ao anjo. Se eu não conheço o homem, ou seja, se eu sou virgem, porque o anjo está dizendo claramente que ela vai ser mãe desse menino, não é que vai nascer. Aqui é a verdade do nascimento virginal dela, porque eu não conheço homem. Aqui ela pede esclarecimento, né? Ao contrário de Zacarias, que também, dentro do templo, foi visitado pelo anjo, foi anunciado para Zacarias que ele teria uma criança, ele era um homem avançado em idade, a mulher já era avançada em idade, ele duvidou. Maria aqui está conversando, ela não duvida, ela sabe que para Deus tudo é possível. Mas o velho Zacarias, se a gente for lá em Lucas 1,18, né? Sou um homem velho, minha esposa é avançada em anos. O que ele está dizendo para o anjo? Eu não consigo acreditar. Eu não posso acreditar no que tu estás dizendo. Eu sou muito velho, minha mulher já é muito velha, como isso pode acontecer? Maria não coloca dúvida, Maria ela conversa, né? Confiando em Deus. Aqui o Zacarias, o velho Zacarias, já tem algumas dúvidas. Né? Parece que na mente dele ele não consegue perceber o que Maria percebe. Maria percebe que para Deus nada é impossível. Mas o velho Zacarias não percebe que para Deus tudo é possível. Ah, a mulher é estéril, a mulher é avançada em idade, mas Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a situação. Se Deus pode transformar as pedras em filhos de Abraão, Deus pode transformar um útero estéril no útero fértil. Basta ele querer fazer isso. Então, Zacarias lá, ele duvidou, não é? Ele duvidou. E Maria, muito ao contrário. Maria quer conhecer o processo. Ela quer saber como é que isso vai se dar, não é? Tem o medo no coração, mas ela tem um fascínio também na sua mente, sem dúvida. E o anjo diz assim, porque para Deus nada é impossível, não é? Aqui é interessante a gente perceber como é que o anjo está dizendo uma coisa absolutamente verdadeira. Para Deus nada é impossível. Nós temos que lembrar disso na nossa vida. Isso é uma afirmação que sai da boca de um anjo de Deus, dizendo que diante de Deus, perante, né, a presença do Todo-Poderoso, as coisas desse mundo, nada para Deus é impossível. Para Deus tudo é possível. Então, se eu tenho medos na minha vida, enfrento angústias na minha vida, eu tenho que lembrar dessa palavra. Para Deus nada é impossível, não é? Se eu me sinto perdido, se eu me sinto sozinho, às vezes na vida, eu tenho que lembrar, para Deus nada é impossível. Okay? Então eu preciso crer nessa presença dele. Se eu me sinto cansado demais para continuar, tenho que lembrar, para Deus nada é impossível. Deus dá força para os cansados se reerguerem e continuarem. Se eu perdi a esperança no meio das dificuldades, eu tenho que lembrar, para Deus nada é impossível. Quer dizer, Ele pode me fazer voltar, não é? Me recuperar, né, diante das desesperanças que esse mundo coloca para nós. Ora, se eu já desejei ser mais feliz, no entanto eu não consigo realizar o meu plano, o meu projeto, eu sou infeliz e tudo mais, nada dá certo para mim. Eu tenho que lembrar, para Deus nada é impossível, tudo pode mudar, se eu acreditar, se eu crer, como Maria crê em Deus. Então, se eu me sinto mal amado, se eu me sinto rejeitado, se eu me sinto perseguido nesse mundo, tenho que me lembrar, para Deus nada é impossível. Essa afirmação, ela serve para a nossa vida. Tá? Ela sai da boca de um anjo para a Virgem Maria, mas serve para a nossa vida. Para qualquer situação, para qualquer realidade que a gente esteja vivendo na nossa vida, ou enfrentando na nossa vida. Para Deus nada é impossível. Nós temos que lembrar disso daqui. E claro, o que Maria dá para o anjo? O que Maria pode dar para Deus? Ela se sente tão pequena, não é? Tão pobre, tão insuficiente, talvez tão aquém desse chamado que Deus faz para ela. Mas Maria dá o que ela tem. Eis aqui a serva do Senhor. O que Maria dá para Deus? Ela dá ela mesma. O que eu posso dar para Deus? Eu tenho que dar a mim mesmo, eu não posso oferecer outra coisa para Deus, a não ser dar a mim mesmo para Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui está o ingrediente importante da fé da Virgem Maria. Um serviço submisso, ela é uma serva, né? Ela diz assim, eu sou sua, eu sou serva, então eu sou sua. Escrava é outra tradução para serva, né? Sou sua propriedade, é isso que ela está dizendo. Bom, se eu sou sua propriedade, faça-se conforme a tua vontade. Porque um dono faz o que quer com a sua propriedade, ele dá a finalidade que quer para a sua propriedade. É isso que a Virgem Maria está dizendo para Deus. Portanto, é um elemento importante na fé de Maria, e um outro elemento importante na fé de Maria, obediência. Ela diz assim, faça
o que tu quiseres. Ou seja, isso é compromisso radical com Deus. Porque não tem meias palavras aqui, não tem meias medidas. Faça o que tu quiseres. Quer dizer, tudo o que Deus quiser, não é, que ela faça, ela está disposta a fazer. Assumir o filho? Sim. Ter esse filho, fazer esse filho vir ao mundo? Sim. Sofrer por causa dele? Sim. Tudo que for consequência desse sim que ela está dando para Deus, ela está assumindo. Ela não vai se arrepender disso. Não é? Ela não vai se arrepender disso. Quer dizer, um sim total, incondicional. Será que a gente consegue dizer para Deus, Deus, eu sou o seu, faça o que tu quiseres com a minha vida? Bom, a gente deveria saber dizer isso cada dia, para falar a verdade. A gente tem que saber dizer para Deus cada dia, eu sou teu, faça como tu queres, faça o que tu quiseres, ó meu Deus. Porque é o que a Virgem Maria diz para Deus. Porque Deus, antes dele trabalhar, né, através de nós, ele precisa trabalhar dentro de nós. Então Deus primeiro trabalha dentro de nós, para depois trabalhar através de nós. Então esse é um processo que precisa acontecer ao longo da nossa vida. E Deus faz exatamente isso. Isso é um princípio da espiritualidade, sem dúvida nenhuma, porque o nosso crescimento espiritual ele fica bastante atrofiado e até mesmo comprometido se a gente não demonstra ser um servo incondicional de Deus. Se eu não fizer isso, não demonstrar que eu sou um servo de Deus, meu processo de crescimento se atrofia. Minha espiritualidade também. Se eu não tiver uma obediência incondicional a Deus como a Virgem Maria, meu desenvolvimento como servo de Deus, minha espiritualidade pode ficar atrofiada. Atrofiada. Se eu não tiver essa submissão, né, essa vontade de obedecer, vontade incondicional, quer dizer, sem colocar condições para Deus. Porque a única coisa que nós podemos oferecer a Deus é uma fé incondicional, uma submissão absoluta à vontade de Deus. Portanto, preciso estar pronto para servir e para obedecer. Quando se trata de Deus é assim. Tá? Está pronto para servir e obedecer e dizer sim. Que é o que Maria hoje acaba nos apresentando, né, nessa bela passagem da sua conversa com o anjo. Peçamos a Deus isso então, né? Sermos servos de Deus incondicionais, prontos para ouvir, para responder, para obedecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos sentar, irmãos, e vamos preparar o ofertório. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação. E deu mais vida e alimento o povo meu. Eu te ofereço
Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar, santificai-os com o mesmo Espírito que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor, abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto vigilantes na fé ousamos esperar. Por isso, com os anjos, arcanjos, os coros celestes, proclamamos a vossa glória, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste a vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, pelas almas de Manuel Mendonça, de Maria, de Jesus e os demais familiares, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Irmãos, vamos rezar juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Vamos fazer o nosso aceno da paz para todos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Hostia Santa, manso Cordeiro, amor primeiro do meu amor. Hostia Santa, vou ter a dita do meu visita do meu Senhor. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, veio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Hóstia Santa, vem à minha alma trazer-me a calma, vem dar-me a luz. Hóstia Santa, bem firme eu creio que no
teu seio está Jesus. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós os pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Confiarei nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei, ainda que 1000 outras vozes corram muito mais velozes para me fazer parar. E avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também. Aonde fores, aí estarei. Em ti avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Terminou a bonita celebração deste domingo, o quarto do Advento, e no Evangelho de hoje ouvimos bem, próximo do Natal, Maria, a Virgem, ela é submissa, ela é fiel, mas é também o esplendor da humanidade. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o
Gabriel veio em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador, serás a mãe do Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu